Dr. Júlio César Bertassini de Moraes, médico assistente, doutor de serviço de reumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também coordenador dos Centros de Medicação de Alto Custo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro da Comissão de Centros de Terapia Assistida da SBR na atual gestão. Então, doutor Júlio, por favor. Olá, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? Parabéns pela organização do evento. Acho que ficou, a gente nem conversou, eu e a Elaine, mas acho que ficou perfeita a sequência aqui, porque agora eu vou mostrar por que a gente acha que os centros de terapia assistidas na reumatologia, eles têm todo o motivo e faz todo o sentido a gente pensar numa organização como a Onco já tem. Então, eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência lá na reumatologia com o CDMAC, né, que é o nosso centro de terapia assistida lá da reumatologia do HC. Meu nome é Júlio, né, eu sou um médico reumatologista e eu fiquei à frente do CDMAC por mais de 10 anos. Agora, recentemente, me tiraram para colocar na chefia do departamento. Então, temos duas pessoas à frente, a Carla e a Andrea, que estão levando isso à frente, né? Então, para mim, trazer essa experiência para vocês, desse tempo do CDMAC que vocês vão ver, é praticamente contar a história da minha trajetória lá no CDMAC. Então tá ótimo, né? Então, o slide anterior, só para falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E o que eu vou trazer para vocês, então, né? Então, falando de centro de terapia assistida em reumatologia, então a gente vai falar um pouquinho do contexto e do racional, e como esse modelo do CDMAC, ele conseguiu, a duras penas, se expandir um pouco e se consolidar como um modelo de terapia assistida, qual que é a dimensão que a gente tem hoje lá no Hospital das Clínicas, dados de eficiência, de gestão dos recursos, né, que eu acho que traz muito do que a Elaine falou aqui, de por que faz sentido a gente pensar num modelo de terapia assistida ser disseminado mesmo para a reumatologia, projetos inovadores que a gente teve lá e uma conclusão final para vocês. Então, o CDMAC, ele é o Centro de Dispensação de Medicamentos de Alto Custo. Ele foi pensado lá no início dos anos 2000, como um modelo de manejo de terapia assistida em reumatologia, né? Então, a gente não tinha nada desse tipo. E lá no serviço, então, à frente com a professora Heloísa Bonfá, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o Hospital das Clínicas para montar o CDMAC. Como a gente está dentro de um hospital universitário, para essa montagem também foi participado de projetos de pesquisa junto à FAPESP e ao CNPq, e nós estamos lá desde meados de 2007, né? Então, o CDMAC já fez aí 15 anos esse ano. Então, como eu contei, ele é um modelo de manejo de terapia imunobiológica em reumatologia, né, para tratamento de pacientes reumatológicos, né, com doenças crônicas, autoimunes ou inflamatórias, e baseado num atendimento multidisciplinar, que a gente acredita que é o principal. Né? Então, consultas médicas, atendimento de enfermagem e assistência farmacêutica. E é o que a gente imagina como esse modelo de terapia assistida, né? Então, não tem como a gente pensar num tratamento com imunobiológicos em reumatologia sem pensar em terapia assistida. Por que a gente fala, né, pensa dessa maneira? Porque os imunobiológicos, eles têm algumas particularidades, como a Elaine já colocou também, para os oncológicos, que são... eles determinam que a gente tenha mais cuidado. Um os nossos imunobiológicos são injetáveis, né, então ou subcutâneo ou endovenosos. Eles precisam de cadeia fria, né, então tem uma faixa muito estreita onde esses medicamentos são estáveis, de 2 a 8 graus. Tanto para o armazenamento como para o transporte, a gente precisa garantir que esses medicamentos estão nessa faixa de temperatura. E são medicamentos que trazem alguns riscos aos pacientes, principalmente do ponto de vista da imunossupressão, que faz com que a gente precise ter um cuidado e uma vigilância sobre a trajetória do paciente e o uso do medicamento. O modelo que a gente tem hoje, predominante na reumatologia, que ainda é encaixada como assistência farmacêutica e não como assistência, né, à saúde, ao cuidado, a gente tem algumas fragilidades que a gente considera muito importantes, né? Então, não há nenhum controle para o paciente que vá retirar essa medicação numa farmácia de alto custo sobre a aplicação ou a adesão dele ao tratamento.
Então ele pega a prescrição do médico dele, vai à farmácia de alto custo, retira o seu medicamento e leva para casa. Quando é subcutâneo, ele consegue se auto-aplicar, mas quando é endovenoso, ele precisa procurar um local para aplicação ou se valer dos programas de suporte ao paciente que as indústrias têm, né? Além disso, né, a outra fragilidade que eu já comentei da conservação do medicamento, justamente pela necessidade da cadeia fria. Então, esse paciente, ao retirar o medicamento de alto custo na farmácia, ele vai levá-lo para casa, vai transportar sem um acondicionamento adequado. A geladeira que ele tem em casa muitas vezes não tem, o controle e o preparo não é adequado para guardar, e fora toda a dificuldade que a gente tem de fornecimento de energia, né? A gente nunca sabe quando que vai parar, acabar a luz em casa. Os efeitos colaterais, né? Então, os pacientes muitas vezes podem não conseguir identificar efeitos adversos que fariam com que naquele dia ele não pudesse aplicar o medicamento, e os pacientes podem se auto-aplicar inadvertidamente no momento que eles não deveriam e ter complicações por conta do tratamento. E, obviamente, tudo isso leva a desperdício de recursos, né? Do que a Elaine já comentou, os frascos, principalmente dos medicamentos que são endovenosos por quilo de peso, são fixos, e a pessoa que vai retirar, ela retira sempre um pouco a mais do que ela precisa para garantir a dose indicada para ela. Quando a gente fala de administração assistida, a gente tira praticamente todas essas fragilidades, né? Porque eu tenho um controle total, tanto da aplicação quanto da adesão do paciente, porque ele vai até o centro para fazer o seu tratamento. Então, a gente sabe se ele deveria ir semanalmente, se ele de fato está indo, né? Se ele, o medicamento não tem contato com o paciente. Então, eu recebo o medicamento lá no centro, da distribuidora, do estado, e o armazeno e o transporte, eu tenho todo o controle da cadeia, né? Então, eu sei que esse medicamento foi transportado e ficou armazenado de maneira correta. Nós fazemos o rastreamento ativo das contraindicações, por toda vez que o paciente comparece para fazer seu tratamento, ele é avaliado para ver se ele realmente pode aplicar naquele dia, e com isso a gente consegue racionalizar muito o tratamento e otimizar os recursos. Porque a gente usa, vou mostrar depois, mas a gente usa a agenda inteligente, como a Elaine falou, então a gente tem a agenda dos medicamentos que podem compartilhar o medicamento no mesmo dia, e com isso a gente aumenta muito a eficiência no uso do medicamento. Então, em resumo, né, o papel do CDMAC seria o quê? Né? Então, permitir o acesso racional às medicações de alta complexidade em reumatologia, com excelência no atendimento, foco na segurança do paciente e monitoramento ativo da efetividade clínica. Ou seja, é o que eles já conseguem fazer na Onco via SUS, e a gente ainda precisa de um projeto que foi piloto lá atrás e que não tem nenhum apoio institucional oficial, digamos assim, né, do SUS para que possa continuar rodando. Para a gente entender, então, só como é a cadeia de cuidado, né? Então, é o médico assistente, aqui no nosso caso, o reumatologista, que indica o tratamento, e esse paciente vai ser encaminhado ao centro de terapia assistida. Lá nesse centro, ele sempre vai fazer uma pré-consulta, vai fazer uma avaliação médica e vai receber a aplicação, a administração do seu medicamento de maneira assistida. Nesse momento, o paciente tem o monitoramento não só da aplicação, quanto da eficácia do tratamento, tem a avaliação dos desfechos de tratamento, ou seja, se o tratamento está funcionando ou não, e ele já sai com a próxima aplicação agendada, né? Então, a gente consegue fechar esse ciclo do atendimento. Todos esses dados são compartilhados com o médico assistente, que consegue fazer a sua reavaliação, se o paciente está indo bem ou não do tratamento, para que ele possa confirmar a indicação ou, se for o caso, pensar numa outra estratégia para aquele paciente. Então, com isso, a gente consegue fechar muito bem o cuidado, e lembrando que aqui a gente, quando fala sem terapia assistida, obviamente, o médico tem um papel, a enfermagem tem um papel muito importante, e a assistência farmacêutica tem um papel muito importante também. Então, é esse time todo em conjunto que vai propiciar esse cuidado completo para o paciente. Aqui é só, né, dizer que o CDMAC ele faz parte do HC, então ele tem o mesmo pilar do HC de ensino, pesquisa e assistência. Então lá a gente também faz alguns estudos científicos, mas a ideia para vocês aqui é mostrar a parte
do CDMAC, da sua expansão assistencial mais mesmo, né? Então a gente conseguiu alguma expansão do CDMAC no final da década passada, né? Entre 2007 e 2010, porque se a gente lembrar, nesse período, a compra dos imunobiológicos ainda era descentralizada. Cada estado fazia a sua compra, né? Então a gente tinha um interesse do gestor estadual que centros como o CDMAC, que já demonstravam ser mais eficientes, que eles se expandissem para que ele pudesse gastar menos, né? A partir de 2011, quando foi centralizada a compra nos nossos medicamentos, né, da reumatologia, a parte do gestor estadual em bancar estruturas como o CDMAC, ela passou a fazer financeiramente menos sentido para aquele gestor. Porque a grande economia que ele pode ter, como a gente vai mostrar para frente, que é na economia dos medicamentos, ele estaria economizando para o Ministério. Sendo que a parte assistencial das aplicações, dos procedimentos, até hoje não tem previsão na tabela SUS de ressarcimento. Então isso fez com que, pelo menos aqui em São Paulo, né, e a gente ouve muitas pessoas de outros estados vieram conhecer o modelo, e a gente sabe que a dificuldade de financiamento, como a Elaine colocou, é o nosso principal entrave para que a gente consiga expandir esse modelo. Mesmo assim, mostrando a qualidade que a gente pode ter, o CDMAC ele evoluiu para acreditação de qualidade, né, tanto pela ONA, né, para a Organização Nacional de Acreditação, nível 1, depois nível 2, junto com o HC, e nós participamos, junto com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, da montagem do selo de distinção em terapia infusional da Sociedade Brasileira e do IQG, que é uma instituição de certificação de qualidade, e nós fomos o primeiro centro público a ser certificado em nível diamante, que é o nível mais alto da acreditação. Hoje, né, então, se a gente pegar todo esse período, o CDMAC já fez mais de 150 mil atendimentos de imunobiológicos em reumatologia, mais de 3 mil pacientes passaram lá por nós no HC, e esse ano a gente deve finalizar com um pouco mais de 15 mil atendimentos e mais de 1.600 pacientes em segmento regular. Já me perguntaram muito, né? Nossa, mas o paciente vai até lá fazer a aplicação, né? Como que vocês fazem? O paciente tem que se deslocar quinzenalmente, semanalmente, mensalmente para ir lá só tomar um remédio. E aí eu gosto de trazer isso, né? Porque a gente tem um nível de satisfação nas pesquisas que nós fazemos lá com os pacientes por esse score, né? Que é o Net Promoter Score, o NPS, que é por volta de 90%. Para vocês terem uma ideia, é um nível de satisfação do cliente do Fleury, né? Nenhum banco tem NPS de 90%, né? Então a gente sabe que banco é mais complicado. Mas em instituições de saúde, são níveis de NPS de serviços privados de ponta. Então isso deixa a gente muito feliz e ver que o paciente está contente de fazer com a gente. E o absenteísmo dos pacientes é muito baixo no nosso modelo também. Como comparação, farmácias de alto custo podem ter absenteísmo de paciente, ou seja, o paciente deixa de ir buscar o seu medicamento quando ele está agendado, em até 30% dos agendamentos. Né? Então, nós temos absenteísmo de menos de 10%, sendo que o paciente tem que ir lá para aplicar o medicamento, mostra que toda essa rede de cuidado, esse paciente de fato se sente abraçado pela equipe e ele consegue sentir esse cuidado coordenado que nós temos com ele, e a adesão ao tratamento é muito alta. Vou trazer para vocês agora alguns dados objetivos do CDMAC que nos ajudam a pleitear, que a gente, com a ajuda, né, de todo mundo que está trabalhando, a Sociedade Brasileira, as associações de pacientes, né, a Priscila, super importante lá, também no trabalho que ela está fazendo agora. Como que a gente acha que o CDMAC consegue otimizar recursos, né? Então, compartilhamento de frascos, que nada mais é do que a gente poder usar a dose do paciente, dispensar a dose de fato, porque ele vai fazer naquele local. A gente consegue economizar também por cancelamentos pontuais, por alguma contraindicação que o paciente tem naquele momento. Então, por exemplo, o paciente chegou lá no CDMAC, está com uma queixa de uma síndrome gripal. Hoje pode ser Covid, poderia ser influenza, ou poderia só ser um resfriado comum, mas ele não pode tomar o biológico dele naquele dia. Então ele vai voltar para casa. E se o medicamento dele é semanal, ele vai voltar na semana seguinte. E aquela dose que ele deveria ter tomado hoje, eu não tirei do sistema,
ela vai continuar lá no estoque e eu posso usar para esse mesmo paciente ou para um outro paciente. Se eu tivesse entregue esse remédio para o paciente, como é praxe, né, você entregar as doses mensais, ele ia ter uma dose sobrando em casa. Porque no próximo mês, quando ele voltasse na farmácia de alto custo, ninguém vai perguntar para ele se ele tem remédio em casa ainda. Então ele vai receber mais 4 doses. E como essas contraindicações pontuais não são tão raras, para vocês terem uma ideia dos nossos controles, pacientes que usam medicamentos semanalmente, que deveriam usar 52 doses no ano, normalmente usam entre 40 e 44. Ou seja, esses pacientes teriam pelo menos 8 doses, quase 20% do seu tratamento estocado em casa. Só que ninguém nunca tinha comparado se realmente tudo isso que a gente está falando, de fazer terapia assistida contra a dispensação direta, que é você ir buscar o medicamento na farmácia de alto custo, se isso de fato faz sentido ou é relevante do ponto de vista de poupar volume de medicamento, ou seja, realmente economizar frascos, e qual que seria o impacto financeiro. E aí nós tivemos, né, foi um trabalho do meu MBA de Gestão em Saúde, junto com a equipe do CDMAC, então nós fizemos essa comparação. E o nosso resultado, para grande felicidade nossa, foi publicado numa edição especial do Jornal Brasileiro de Economia de Saúde, que tratou de alguns exemplos de sustentabilidade e eficiência no sistema de saúde brasileiro. Então, esse foi o nosso trabalho, né, que então comparou o modelo de terapia assistida para artrite reumatoide especificamente, e como esse uso racional reduzia despesas, e vou trazer alguns resultados aqui para vocês. Então, o que nós fizemos, basicamente, né? Então, nós comparamos o que nós gastamos de medicamento, ou seja, o que nós usamos de medicamento para tratar os nossos pacientes, e nós fizemos uma simulação de que se esse paciente tivesse indo a uma farmácia de alto custo retirar esse medicamento, quantos frascos nós teríamos gasto no modelo de dispensação direta. Então, isso basicamente seriam os frascos prescritos, né? Então, aqui na terceira coluna, o que a gente prescreveu é o que o paciente retiraria na farmácia de alto custo, e os frascos utilizados foi o que de fato a gente utilizou. Então, a economia nada mais é do que os frascos prescritos, mesmo menos os frascos utilizados. E aí nós conseguimos ver que, para a maioria dos medicamentos, né, para praticamente todos, isso é estatisticamente significante, mas a gente chega a ter um volume poupado de até 25% dos frascos que foram prescritos, como no caso do tocilizumab, e até 27,5% nos frascos de infliximab. Quando a gente pensa em medicamento subcutâneo, não, mas o subcutâneo o paciente pode se auto-aplicar, não tem compartilhamento de frasco, como que você vai ter economia? O nosso trabalho mostrou que também a gente pode ter até 20% de redução no consumo de frascos de subcutâneos, justamente por aquelas contraindicações pontuais, pelas vezes que o paciente não vai, né? Então, você também consegue poupar no sistema e usar o medicamento para aquele paciente que de fato está apto a receber as aplicações. Então, aqui só para mostrar, né, que tanto faz, na verdade, né, óbvio que para o endovenoso a chance de economizar é maior, porque a gente pode compartilhar os frascos também, mas para os subcutâneos a terapia assistida também faz muito sentido. E aqui, que é o dado que eu mais gosto, que eu acho que tem muito mais a ver com o SUS do que a gente falar em economizar dinheiro. A gente não quer economizar dinheiro, a gente quer dar mais acesso aos pacientes ao tratamento. Porque ainda hoje, por mais que o SUS preveja o tratamento, a gente sabe que ainda tem muita gente desassistida, né? E o que o nosso trabalho mostra é que a gente também viu o número de tratamentos adicionais que a gente poderia fazer com esses frascos economizados. Então, a gente chega até para o infliximab aqui com um número, né, 10%, você estava falando que era muito. A gente chegaria a poder tratar mais de 37% de pacientes a mais com o mesmo número de frascos, dependendo do medicamento, né? Quando a gente faz uma média pela frequência, isso dá 25% mais pacientes tratados com o mesmo volume de medicamento comprado, né? Então, isso mostra para a gente o quanto é importante a gente trabalhar para a evolução para os centros de terapia assistida de maneira disseminada. Quando a gente faz a comparação financeira, ou seja, se
quem banca o centro de terapia assistida é o mesmo órgão que compra o medicamento, a gente vê que isso também faria muito sentido, né? A grande questão que vem depois, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês para frente, mas faz sentido eu investir, tirando a parte do cuidado melhor, de realmente ser melhor para o paciente, ser melhor para a gente ter os dados, ser melhor para a gente manejar tudo. Do ponto de vista financeiro, também faz sentido a gente ter centro de terapia assistida? E o que a gente vai conseguir mostrar é que sim, faz, né? Então, esse estudo foi para uma doença, artrite reumatoide. Nessa época que nós coletamos os dados, o custo anual do CDMAC era de pouco mais de R$1 milhão. Com uma doença, a gente praticamente paga todo o custo que a gente tinha. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer para outras doenças e fomos somando esse benefício. E aí vocês vão ver que a conta que a gente faz lá por cima, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, que para cada R$1 que é investido no CDMAC, a gente consegue devolver 2. Né? Então, ela é muito custo efetivo mesmo. E aí nós extrapolamos, falamos, se todo o SUS fosse sem terapia assistida tratando artrite reumatoide, quanto que eu teria de economia num ano? Mais de R$120 milhões. Né? Então, são números bem impressionantes. Quando a gente chegou, a gente fez as contas de novo para ver se era verdade, mas tem tudo a ver com os dados, né? Então faz muito sentido. Então, a dispensação direta, que é entregar o paciente, o que acontece, né, com esses 120 milhões que a gente não economiza? Praticamente vai para o lixo, né, porque ele é armazenado inadequadamente, o paciente está estocando em casa de um medicamento que, quando ele vai usar, a gente não sabe mais se funciona. Já ouvimos falar, tem alguns exemplos de se criar um mercado paralelo com esses medicamentos e até das trocas entre pacientes, que acho que vocês que têm os grupos, né, que acompanham, veem o quanto isso acontece. Isso é desperdício. Né? Esse recurso poderia estar sendo muito mais bem utilizado para os próprios pacientes. E aí vem a pergunta que eu fiz, né? Investir em CTA público faz sentido? A gente conseguiu, a doutora Michele fez MBA também na sequência, né? Então ela terminou em 2020, e ela avaliou os custos de fato. Né? Então ela deixou de ver só como eu vi a parte dos medicamentos, e ela fez essa análise do custeio do CDMAC de maneira global. Aí ela conseguiu chegar em alguns números de custo por tipos de atendimento que a gente tinha lá. Né? Então, para um paciente aplicar um medicamento subcutâneo lá no CDMAC, a gente gasta quase R$118, gastava, né, em 2019, que foram os dados. Para fazer uma infusão endovenosa de até 1 hora, quase R$170. Para fazer uma infusão longa de mais de 1 hora, R$217. A gente recebe isso para esses pacientes? Não. Né? Isso não é previsto no SUS, ter o ressarcimento, e aí o objetivo do trabalho é justamente poder dar um parâmetro de um serviço estruturado do que poderia ser uma inclusão em tabela SUS desses procedimentos. Aí aqui ela viu, né, então também, qual seria a economia com os imunobiológicos de maneira global no CDMAC, de quase R$3 milhões por ano no ano de 2019. O custo de manutenção do CDMAC naquele ano, que foi de R$1.700.000, e uma economia líquida de quase R$1.300.000. Ou seja, mostrando que, de fato, a gente investir em terapia assistida não é uma despesa. É um investimento com ganho de qualidade e um melhor uso do recurso público. E ela também fez uma extrapolação para o SUS, de um custo estimado de 150 CDMACs pelo Brasil. Então, uma economia ali de quase R$450 milhões, com uma despesa de 260, ainda trazendo uma economia líquida para o SUS de 190 milhões. Então, acho que a parte específica do CDMAC e do modelo de terapia assistida em reumatologia, eu acho que a gente dá um encerramento aqui, mas eu queria falar para vocês que não só disso um centro de terapia assistida pode contribuir para o sistema. Então, a gente conseguiu fazer alguns projetos inovadores junto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que também mostram que papel o CTA pode ter, além, né, de um trabalho que já é muito importante, que é fazer o manejo da terapia imunobiológica. Então, nós temos 3 projetos lá, basicamente. Vou passar por cada um, que é mais fácil a gente falar.
Mas esses 3 projetos anualmente geram uma economia de R$ 2.600.000 também. Então, primeiro, a avaliação de pedidos administrativos de medicamentos não padronizados em reumatologia. Então, essa é uma iniciativa aqui da Secretaria de Saúde de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, onde ela prevê que, além do elenco que o Ministério compra e para as indicações que o Ministério fornece, a Secretaria de Saúde ela se dispõe a fornecer medicamentos que não estão ainda na lista do Ministério. E aí nós, lá do CDMAC, que fazemos essa avaliação. Obviamente, né, isso melhora muito o acesso, porque você acaba reduzindo, né, ou pelo menos não permitindo que se aumente tanto a judicialização, que seria um modelo muito mais caro para o Estado, e você faz um acesso onde você consegue, através de um centro especializado, dar um direcionamento de para quais pacientes de fato é interessante que aquele medicamento, né, que aquele orçamento extra, digamos assim, seja investido. Então, aqui, né, então nós, nesse que está o dado de um ano, né, então nós atendemos 171 pacientes, desses 171, aí, praticamente 140 tinham indicação, então receberam o medicamento que era pleiteado, né, isso dá mais de 80%, ou seja, a indicação estava correta e no momento correto e a gente conseguiu liberar, mas 18,7% dos pacientes a gente entendeu que não é que o paciente não tinha indicação do tratamento, mas que ainda haviam etapas cobertas pelo Ministério da Saúde que o paciente poderia fazer antes de utilizar um recurso extra do Estado de São Paulo. Então, esses tratamentos que foram negados, eles geraram aí uma economia de praticamente metade do total, né? 1.300.000 praticamente. O projeto do ácido zoledrônico, né, que não é um imunobiológico, mas ele trata uma doença muito prevalente, que é a osteoporose, foi um projeto muito interessante que a gente fez, porque a dose preconizada para tratamento da osteoporose é de 5 miligramas. Mas existem apresentações de 4 e de 5. E a apresentação de 5 miligramas é muito mais cara que a de 4 miligramas, mesmo sendo 1 miligrama só a mais. Então, junto com a nossa equipe de farmácia, nós validamos que a gente poderia manipular os frascos de 4 miligramas para se fazer doses de 5 miligramas nos pacientes. Então, nós também fazíamos a agenda inteligente, trazíamos os pacientes e pegávamos os frascos de 4 miligramas para manipular 5 miligramas e fazer o tratamento conforme preconizado. Para fazer isso, com os frascos de 4 miligramas, a gente gastou R$ 22.000. Para atender os mesmos pacientes com frascos de 5 miligramas, a gente gastaria R$ 480.000. Então, a gente conseguiu, ou seja, né, então daria para a gente tratar 20 vezes mais pacientes com o mesmo recurso, que a CES ainda usa em outros locais, porque não tem centro de terapia assistida para fazer como a gente faz. Então, teoricamente, a gente poderia tratar todos os pacientes que têm osteoporose com 5% do custo previsto. E o projeto que eu mais gosto, né, não por ele ser mais importante que os outros, mas ele por ser o mais inovador, né? Então, é um projeto de compartilhamento de risco, né, de risk sharing com o fabricante, onde qual que é o conceito principal desse projeto e desse modelo? É que o setor público, ele gaste o dinheiro dele para tratar o paciente que de fato vai melhorar. Que de antemão a gente não tem como saber, né? Qual paciente vai responder bem, qual não vai. Então, o que nós fizemos com o fabricante? O fabricante fornecia o início do tratamento, as 4 primeiras doses. Isso daria para a gente tratar o paciente por 3 meses. Nesses 3 meses, a gente já consegue avaliar se o paciente está respondendo ou não. Nós dando ok, a secretaria continuava o fornecimento, né? Então, com isso, a gente aumentou o acesso, porque a Secretaria de Saúde pôde disponibilizar mais recurso para esses tratamentos. A gente conseguiu incluir 35 pacientes, que só pelas doses iniciais a gente economizou mais de R$ 500.000, mas tem a linha de baixo que eu acho que é a mais legal de todas, né? Então, 9 pacientes não tiveram benefício nesses 3 primeiros meses, e a literatura mostra que eles não teriam, se tratassem mais tempo, ou tiveram algum efeito adverso que contraindicaria.
Mas pelo modelo da Secretaria de Saúde, esse paciente estaria autorizado para tirar o tratamento por 1 ano, mesmo sem ter benefício. E aí, com esse 1 ano desses 9 pacientes, né, ou seja, na verdade, as próximas 9 doses que ele ia tomar desse medicamento que é mensal, a gente economizaria mais R$300 mil, dando aí R$860 mil, que não é uma economia, mas é um recurso que pode ser usado para tratar mais pessoas. Né? Então, isso existe em alguns lugares do mundo, tem alguns projetos, né, muitos casos em oncologia de compartilhamento de risco, e até onde eu sei, eu acho que na Reumato acho que foi o primeiro que foi feito, principalmente no serviço público. Então, para a gente finalizar, né, então, queria trazer para vocês que o modelo de terapia assistida no SUS ele promove a segurança do tratamento, ele é relevante na redução de despesas, ele reduz o desperdício e, principalmente, amplia o acesso dos pacientes que precisam ao tratamento e contribui muito para a sustentabilidade. Agradeço muito a atenção de vocês. Se precisarem do contato nosso, é só mandar e estou à disposição para as perguntas.